Foi um recorde, na verdade, e acabamos em CIT cumprimentando os futuros alunos UFRN 2011, os alunos Tropa de Elite, os alunos Overdose. Mais um dia de detonação e antes de começar os comentários aqui do meu grande amigo professor Edson Carlos, eu queria agradecer ao pessoal da Água Mineral Cristalina, o grande Djalma, e convidar vocês para mandarem perguntas pelo e-mail digitação sem cedilha e sem tio, @overdosecolegiocurso.com.br. Estou aqui com meu celular ligado no Twitter. Então, quem quiser falar comigo, @CarlosAndréOver, manda uma mensagem que eu pergunto na hora, porque hoje o programa é ao vivaço. E por falar nisso, ao meu lado eu tenho aqui o grande Edson Carlos, feliz da vida, já se recuperou já. O pessoal quase que esmagou Edson Carlos, porque você deu o tema da redação. O que é isso, Edson? Explica pra mim. Pois é, faz parte do trabalho Overdose. Boa tarde, gente, né? Nós trabalhamos esse cartaz em sala de aula, trabalhamos esses dois textos motivadores em sala de aula, e assim, na atividade da oficina de redação Overdose, e assim, ficamos muito felizes em ter certeza que o nosso aluno estava preparado para discutir esse tema na redação do vestibular 2011. É evidente que pediu-se carta aberta, então certamente algum aluno deve ter um pouquinho de dificuldade, mas era também muito fácil, né? Na medida em que você poderia colocar o título Carta Aberta ao Cidadão Natalense, pedir uma carta aberta à sociedade natalense, né? Botava esse título, e aí fazia o mesmo procedimento da carta, com o primeiro parágrafo, a situação motivadora da carta, não é verdade? Colocando já o ponto de vista a ser defendido, e isso sobre o tema em questão, que é a discussão da Lei Maria da Penha. Em seguida, argumentando em favor dessa discussão, né, em favor da formação da sociedade para a denúncia, para a colaboração da justiça social, né, de apaziguamento da sociedade em relação à questão da mulher, e em seguida colocando uma proposta de intervenção social e assinando com o pseudônimo um cidadão brasileiro ou uma cidadã brasileira. Professor, só interrompendo o senhor, a gente está ligado direto no Twitter, ok? @CarlosAndréOver, manda sua dúvida. A gente tem uma aluna aqui chamada Amanda Paiva G. Ela manda via Twitter a seguinte pergunta: na carta aberta, a data pode ser no começo ou é só no final? Tira essa dúvida da Amanda. Legal. O que caracteriza a carta aberta é que o leitor é plural, entendeu bem? Então, como diz o título, seria Carta Aberta à Sociedade Natalense. Você poderia colocar cidadãos natalenses, né, natalenses, cidadão e cidadã natalense, e proceder normalmente. O que caracteriza a carta aberta, que fique muito evidente para você que está em casa, é a ideia de que o destinatário é plural. No caso, o destinatário é todo cidadão natalense. É esse o tom de dialogismo que você deve compor na sua carta. Você devia mostrar que o cidadão não é um cidadão um individual. Não é, por exemplo, Carlos André, não é, por exemplo, François Bruce, não é, por exemplo, Gibran Cabeção. Na verdade, você tem aí o cidadão plural. É toda a Grande Natal que ia ler essa carta. De modo que você vai demarcar essa universalidade, digamos assim, desse dialogismo, apenas isto. Você pode colocar os elementos textuais, obviamente, local e data, vocativo, cidadão natalense, cidadão e cidadã natalenses, por aí vai. E aí proceder normalmente assinando no final com um cidadão brasileiro ou uma cidadã brasileira. Ou, uma outra saída, o aluno Overdose estava preparado para isso, é colocar o título Carta Aberta à Sociedade Brasileira e proceder normalmente como se estivesse escrevendo a carta. Cidadão natalense, e procedia normalmente como se estivesse escrevendo a carta. Eu só acho que o senhor já repetiu, né? Mas Lacerda, ex-pré do Overdose, manda a seguinte pergunta. Pergunta ao Edson se precisa de título e vocativo ou é necessário só um dos dois. Você tanto pode proceder com o título e iniciar normalmente sem o vocativo, como pode proceder com o vocativo para marcar o elemento textual carta. Tanto faz, Lacerda, fique tranquilo, com certeza você vai ser aprovado, é mais um membro Overdose aí. Mais uma pergunta aqui, só que essa eu vou pedir licença, eu mesmo vou responder, pode ser? Pode, claro, tranquilo. George Brazão manda a seguinte pergunta. Minha pergunta é o seguinte, professor. Tem pareia para o Overdose no Rio Grande do Norte? Não, não tem. Essa é fácil, George. Com certeza não tem. A galera Overdose está dominando o vestibular.
E é só o segundo dia. Amanhã é o grande dia, na verdade, é a hora do Mortal Kombat. Professor, me diga uma coisa. Eu vi muita emoção de alunos porque fizeram esse tema na sala de aula. Me parece que, inclusive, a imagem que aparece na prova foi a imagem utilizada em sala de aula. Foi utilizada em sala de aula, o cartaz foi utilizado em sala de aula. Inclusive, fiquei tão emocionado que eu desci lá no anfiteatro e fui pedir à professora, eu posso abrir meu computador para eu ver e localizar essa proposta de redação? Porque eu trabalhei esses textos. Meu filho, definitivamente não. Professora, é só uma questão de emergência. Você queria saber se era um sonho ou se era realidade, exato, é isso, professor? Exato, porque eu fiquei espantado. É muita emoção, né? Muita emoção. Entendeu? Então, trabalhamos o tema do Enem em sala de aula 3 vezes, está no caderno 1, é só procurar. Procure essa oficina de redação em casa, porque com certeza você tem. E aí você vai ver que o trabalho overdose é fechadinho. Não tem piada, não tem conversa, não tem chocolate. É proposta de redação ao vivo, em cores, é prática, é overdose de redação, é isso. Edson, eu queria dizer uma coisa, certo? Esse ano foi seu primeiro ano de overdose, certo? E nesse momento ímpar aí da sua carreira, 2 redações seguidas, Enem, UFRN, eu queria te dizer parabéns, primeiro de tudo. E eu não estou surpreso, eu sempre soube que isso iria acontecer, certo? E agora é só comemoração.